o tempo quaresmal vai nos abrir a dimensão da conversão no olhar interior sobre as nossas próprias atitudes, na resposta de amor a Deus. É o tempo de chamado para viver a nova realidade e o homem novo. São Paulo coloca essa dimensão nesse trecho da carta aos Coríntios, justamente nessa dimensão de luz e treva. Há uma exposição dentro da maioria das cartas paulinas nesse sentido de mostrar uma jogada entre a realidade das trevas e a realidade da luz. Ou seja, o tempo de conversão é aquele no qual essa luz que emana da verdade abstrai toda a deficiência humana e, brilhando sobre ela, direciona a estrutura do suporte no amor. Nós vemos aí que a conduta humana muitas vezes se faz acontecer por uma lamúria. O homem vai se constituindo diante dos seus problemas eternamente numa insatisfação e numa eterna reclamação. Tudo está ruim, tudo está fora de lugar, o outro sofre mais do que eu, ou o outro tem mais do que eu. É sempre aquele olhar para baixo, consequência da mancha original. Mas o momento de estar diante de uma prova é o momento da confiança. Por isso São Paulo coloca aí que nas prisões, nos jejuns, em todo aquele ato de separação com o mundo, deve ser utilizado para a glorificação em Deus, para entender que nós não dependemos do mundo, mas estamos no mundo para exercer a justiça na caridade como sinal profético e como esse momento de mostrar ao mundo de que ele sozinho não se suporta. Essa realidade da tentação é nos apresentado aí no Evangelho. Jesus vai ser tentado depois que combate essa tentação na dinâmica do jejum. O jejum, como essa metodologia quaresmal, é para ser entendido não como um deixar de comer por deixar de comer. Muitos fazem o jejum, ou mais especificamente a abstinência, simplesmente tirando uma parte da alimentação, sem um propósito específico. Jejuar significa educar a alma a se separar do mundo. Mas para que isso aconteça, é necessário ter um objeto claro de virtude. Quando se jejuma é para uma finalidade de crescimento. O jejum pode ser usado como essa súplica mais intensa a Deus, num propósito de fazer o esforço de se separar do mundo. Então, quando se jejuma, é necessário que se tenha o propósito claro. Ou seja, para que eu jejuo? É para combater quedas ou para solucionar problemas. E então, quando eu faço, é preciso que eu direcione para o amadurecimento. O jejum se propõe a crescer em virtudes. Então, o jejum rotineiro, o jejum feito como prática piedosa, é aquele no qual eu entrego a ausência da alimentação, ou a ausência de parte dessa alimentação no dia próprio, fora os dias obrigatórios da quarta de cinzas e da sexta-feira da paixão. As quartas e sextas são opcionais para a prática e a experiência. Isso indica que eu preciso, ao jejuar, deixar claro o sentido desse jejum, para crescer alguma das virtudes, para me ensinar, por exemplo,
a ter maior domínio e castidade. Então, se faz o jejum com um propósito e uma estrutura de dedicação. O jejum também deve ser feito com uma estrutura de oração. Se jejuma, mas ao fim do jejum é necessário que se disponha a Deus por uma oração clara, principalmente as orações que são ensinadas como base do processo de santificação. As orações ensinadas, principalmente o credo. Em todo ato de oração pessoal, sempre deve se iniciar retomando as verdades de fé e fazendo a profissão de fé. Sempre se começa as orações pelo sinal da cruz e com o credo. Esse credo, ele deve ser aquela oração primacial de toda a vida cristã. E, principalmente ao final de um jejum, deve-se agradecer retomando a dimensão de fé. Então, o jejum não é só tirar a carne de uma das refeições ou diminuir as outras, fazer por fazer somente sem uma direção própria. A finalidade do jejum é um combate. Por isso, quando o diabo faz a primeira tentação, é justamente do aprisionamento ao mundo. E aí Jesus coloca o antídoto. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é preciso alimentar o corpo e a alma, e é preciso uni-los no mesmo propósito. Então, alimentar o corpo sem se preocupar com a alma não leva a crescimento algum. O corpo perece, o corpo num determinado tempo se esvai. Só que a alma, ela precisa do seu sustento para a vida eterna. Então, a quaresma é justamente esse tempo de pureza, esse tempo de purificação. É o tempo onde eu tenho que mortificar os meus impulsos para aprender a ser mais santo e justo. E aí cabe a petição de graça em Deus, a oração e a busca sacramental da confissão como esse ato de restauração, para poder saber transitar na vida sobre a dimensão da cruz, sobre a dimensão da renúncia, sobre a dimensão de compreender que nós não fomos criados para a realidade da terra, para viver essas paixões transitórias humanas, mas para preparar, controlando tudo, para a felicidade eterna. Testemunhar isso na caridade diante do mundo é testemunhar a fé cristã, é dar esse testemunho profético para que o mundo creia, crendo ele possa ser salvo e juntos cheguemos um dia à glória eterna do céu.